Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos narrar uma história bem macabra. A Sombra Macabra. Me chamo Antunes de Braga e isso aconteceu há muitos anos atrás, quando meus pais ainda não tinham condições de comprar uma casa própria. Hoje carrego essas estranhas marcas em minhas pernas. Essas malditas garras estão aí há muito tempo. Vou ter que conviver com essas cicatrizes até o dia de minha morte. Há alguns anos atrás, quando vivíamos nos mudando de cidade em cidade, de bairro em bairro, pois foram muitas as casas que morei, mas uma delas em especial eu nunca vou me esquecer. Sim, desde que avistei aquela pequena casa no primeiro dia. Foi logo assim que chegamos. Eu ainda era um adolescente revoltado com toda a nossa situação, é claro. Assim que avistei o número da casa, levei um daqueles choques. Meus pais nem sequer perceberam o detalhe. Sim, 666. Esse era o número do nosso mais novo lar. Eu sempre acreditei que coisas ruins existiam nesse mundo, mas nunca havia participado de nada que me desse provas dessas coisas. Meus pais eram sempre apegados a seus trabalhos e quase não ficavam em casa, a não ser para dormirem e descansarem. Afinal, o aluguel não era nada barato e eu ainda não trabalhava, apenas focava nos meus estudos, pois isso eles sempre me frisavam. Sem o conhecimento, meu filho, você não será ninguém nesse mundo. Então, para não decepcioná-los, eu me embrenhava nos meus livros depois de chegar da escola até a noite, quando, enfim, eles chegavam para jantarmos em família. Tudo ia muito bem na nossa nova casa. Eu até estava indo muito bem na escola e meus pais até já pensavam em juntar algumas economias para comprar aquela casa que para a nossa família havia caído como uma luva. Eu havia me instituído muito bem por ali. Porém, meus pais se esqueceram de um pequeno detalhe. Sim, o número da casa, 666. Uma noite, enquanto eu tentava dormir em meu quarto, apenas com a luz do abajur acesa, eu senti algo inexplicável, um mal-estar interno, como se algo de ruim fosse acontecer. Algo parecia me espreitar, pois eu comecei a sentir uma estranha sensação. Então eu cobri minha cabeça e fiquei ali com os olhos arregalados, olhando para aquela parede. Tudo o que eu queria era dormir, e apenas com a luz do abajur acesa, onde algumas sombras de minha mobília se projetavam. Havia uma sombra, porém, que não era normal. Era uma sombra gigantesca se projetando. Parecia de um homem, mas era diferente. Tinha um aspecto bem diabólico, como se me observasse. Então, fechei os olhos e puxei o cobertor de tanto medo, pois aquela sombra negra parecia me observar de uma forma bem sinistra. Eu tentei chamar pelos meus pais, mas minha voz não saía de forma alguma. Fechei meus olhos e me cobri ao máximo, pois não olhar para aquilo até que me trouxe uma sensação de conforto. No dia seguinte à mesa do café, eu nada disse aos meus pais, para não preocupá-los, pois eles tinham muitos problemas, e um deles me parecia bem estranho. Sim, eram sobre as nossas correspondências.
que nunca chegavam em nosso novo lar. Algumas noites se passaram e aquela sombra sinistra havia desaparecido, pelo menos por alguns dias. Meus pais continuavam suas vidas estressantes, afundadas em seus respectivos trabalhos, para saldar nossas dívidas, que não eram poucas. Uma tarde, enquanto eu tentava esquecer aquela maldita noite em que aquela sombra me aterrorizou, afogados nos meus velhos livros, eu estava. Até que, ao cair daquela noite, antes que meus pais chegassem, o som da campainha tocou. Sim, tocou e tocou por várias vezes. Eu logo soube que não eram meus pais, pois eles tinham a chave da casa, e quando eles chegavam, geralmente eles gritavam pelo meu nome. A noite já caía quando isso tudo aconteceu, e nem sinal dos meus pais. Porém, assim que desci as escadas para me dirigir à porta, eu percebi uma estranha carta jogada pela fresta da porta. Afoito e com muito medo, eu estava ali sozinho, já que meus pais ainda não haviam chegado. Rasguei aquela carta para ler e me assustei com aquele aviso tenebroso. Saia dessa casa o quanto antes. Caso contrário, aquilo vai matar todos vocês. Essa foi a mensagem deixada debaixo de nossa porta por alguém que ou queria nos ameaçar ou nos proteger. Alguns minutos depois, meus pais chegaram e naquele momento eu os abracei como se não os visse há meses, de tanta segurança que eles me passaram naquele momento. Tão logo eles perceberam o envelope em minhas mãos, eu os coloquei a par da assustadora situação. Meu pai sempre foi um cético que só acreditava na força do trabalho e nada mais. Já minha mãe não era diferente, sempre concordando com ele. Assim que ele leu aquela carta, ele a ignorou. Isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto, meu filho. A casa é boa e vamos ficar morando nela e talvez até comprá-la num futuro próximo. Mesmo assim, eu disse a ele o medo que passei naquela noite em meu quarto, mas ele também me ignorou, dizendo que aquilo não havia passado de um pesadelo. Depois disso, procuramos dar sequência em nossas vidas, mesmo eu sabendo que aquele aviso tinha um certo fundamento. Mas, depois de uns dias, quando tudo ia bem, e nem mais lembrávamos mais da tal carta. Meus pais dormiam em seus quartos, mas no meu algo de diabólico acontecia. Eu estava lá deitado, depois de um dia bem estafante, tentando dormir. Pela janela do meu quarto dava para perceber que a lua brilhava como uma imensa luz, e tudo ficava muito claro dentro do meu quarto. Então, de repente, as luzes se apagaram por completo, como num blackout, mas aquilo só acontecia dentro do meu quarto, e logo eu percebi isso e entrei em desespero. Meu coração começou a bater mais forte, e naquela escuridão tentei abrir a porta do meu quarto, mas alguém havia trancado. Comecei a gritar por meus pais, mas eles não vieram. Atrás de mim, uma estranha sombra se formava na parede, com 2 mãos grandes e com garras enormes. Meu Deus, o que seria aquilo? Para tentar não ver aquela coisa, eu fui para a cama num gesto de fuga e me cobri com os lençóis. De repente, meus lençóis foram puxados e atirados ao chão. Nesse momento, minha voz não saía. Parecia que eu estava num grande pesadelo. Aquelas garras então agarraram em minhas 2 pernas e começaram a me levantar aos poucos. Eu sentia como se fosse algo gelado me tocando. Então finalmente minha voz saiu e veio para fora. Aí eu comecei a gritar por socorro, socorro. Em alguns segundos meus pais vieram e abriram a porta do meu quarto e presenciaram aquela sombra tentando me arrastar para a janela ou não sei para onde. Eles ficaram tão assombrados quanto eu. Foi muito perturbador. Meu pai gritou e gritou: "Larga meu filho em nome de Deus." Então aquilo me largou. E foi aí que, num baque seco, eu caí ali bem próximo à janela do meu quarto. As luzes enfim voltaram e meus pais me auxiliaram.
As garras daquela sombra maldita ficaram marcadas em minhas pernas e queimavam como fogo. Ainda hoje eu carrego essas cicatrizes. Meu pai então, enfim, acreditou em mim. Depois de alguns dias, nos mudamos daquele maldito lugar. Nunca me esqueço desses acontecimentos tão macabros. Alguém tentou nos avisar, mas nunca soubemos quem. A carta dizia: cuidado com a casa, pois ela carrega o número da besta. 666. Boa noite.